a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, bom dia, querido amigo, amiga da cidade. Prazer estar de volta com vocês hoje, uma segunda-feira, dia 19 de setembro, e o dia começa com um clima de primavera, com a chuva da primavera, né, chegando. Já estamos bem próximos aí desse período tão bonito da nossa cidade, da nossa região, do nosso país. Que bom que você está sintonizado na TTV Carajás, assistindo o programa, participando desse projeto, o projeto Amigos da Cidade. Eu sou o pastor André e, como fazemos todas as manhãs neste período, na introdução do nosso programa, eu quero falar sobre um tema muito importante. Nós até havíamos já comunicado, conversado sobre o tema da nossa entrevista desta manhã, e o que eu quero ler na Bíblia está no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, que nos instrui, que nos ensina o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se Deus nos amou e se Deus deu o seu próprio Filho por nós, como nós não podemos parar para pensar e refletir que, como seres humanos que têm o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, não podemos dar também um pouco de nós para as pessoas? Existem campanhas para a doação de sangue que pode salvar vidas, mas além disso, existem campanhas também para a doação de órgãos. Isso é realmente entregar-se em favor do próximo, de ajudar o próximo, de auxiliar o próximo. É claro que é muito fácil fazê-lo quando nós decidimos, ainda em vida, doar parte de nós para alguém, como, por exemplo, a doação de um rim para salvar alguém, né? Desde que compatível, é claro, e isso é muito importante. Mas e quando não conhecemos o receptor? Deus, Ele nos deu o seu Filho, e a palavra aqui nos diz que Ele se entregou inteiramente como um sacrifício a Deus, para salvar a nós, os pecadores, aqueles que ofendiam a Deus, mas Deus assim mesmo deu o seu Filho para nos salvar. Então, nesta manhã, fique com a gente, o programa estará muito bom, realmente você vai ter esclarecimentos muito importantes sobre a doação de órgãos. Não saia daí, eu volto já já. E nesta manhã, nossa entrevistada, a doutora Aneliese Salmeron, é nefrologista, ali do Instituto do Rim, aqui de Campo Mourão. Bom dia, doutora, é um prazer tê-la conosco em nosso programa. Bom dia, pastor. O prazer é meu de estar aqui mais uma vez, né? Espero que possa esclarecer um pouquinho sobre a doação de órgãos com vocês. Muito bem. Eu não sei se eu falei o seu nome certo, o seu nome é diferente. Minha mãe é um nome difícil, não, é Aneliese. Aneliese. Escreve dessa maneira mesmo, okay. Mas fala Aneliese. Aneliese, muito bem, doutora. Doação de órgãos é um tema muito importante, mas muito pouco falado. Então, criou-se um mês para dedicar-se a essa propagação, essa informação, que é o mês de setembro, chamado Setembro Verde. Isso. Por que dessa forma? Por que em setembro? Alguma coisa nesse sentido? Porque em setembro tem o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que é no dia 27 de setembro, né? Mas um dia só acho que é pouco para falar de tanta coisa, para se informar tanto que ainda precisa, né? Existem muitos mitos, ainda muitas dúvidas, então criou-se o mês de setembro para o mês todo poder ser propagada essas informações, né? Muito bem, então vamos começar falando sobre os mitos. Que mitos seriam esses? Uma pessoa, de repente, saudável, sofreu um acidente, sim, e ele poderia ser um doador de órgãos, mas quais os mitos impedem isso acontecer? Bom, o primeiro é em relação à morte encefálica. Então, a família tem dúvidas de que aquela pessoa realmente está morta.
Né? Por quê? Porque ela vai até aquela UTI, porque esse paciente, lógico, ele está grave, né? E ela vê o coração do seu ente querido batendo. Né? Vê ele ligado ao aparelho, né? Vê ele com a pele quente. Né? Então, ela tem essa dúvida de que ele ainda está vivo e tem aquela esperança de que ele vai se recuperar. Mas ele não está em coma. Ele está em morte. Né? Alguém que está em coma pode se recuperar. Sim. Alguém que está em morte encefálica é impossível de se recuperar. Tá? Então, a morte encefálica é a completa e irreversível ausência de todas as funções do cérebro. Tá? Então, são feitos vários testes, exames clínicos, por 2 médicos diferentes, com horários diferentes, né, para se constatar que ele não tem nenhum reflexo. Certo? Ele não respira sem a ajuda do aparelho, o mínimo dos reflexos, ele não tem reflexo a dor, ele não tem reflexo algum. Tá? Além dos exames de 2 médicos, ainda é necessário um exame de imagem. Tá? Então pode ser uma tomografia, um eletroencefalograma, que mostra que ele não tem ausência, né, de atividade cerebral, um ultrassom transcraniano mostrando que ele não tem fluxo de sangue para o cérebro. Então tem que ser algum exame de imagem ainda mostrando que ele não tem atividade cerebral ou fluxo cerebral. Tá? Aí ele está em morte e ele vai se manter com o coração batendo, tá? Ele não está vivo, ele vai só estar com o coração batendo, para que realmente sejam doados os órgãos. Então os médicos fazem todos os esforços para que ele se mantenha ali com o coração batendo para poder os órgãos ficarem vitais e poder ser doados. Quer dizer que o coração está batendo Sim, em função de uma dos aparelhos ação... somente. Mas em pouco tempo esse coração vai entrar em parada cardiorrespiratória também. Tá? Que é uma das coisas que acontece, que às vezes a gente perde aquele receptor por parada cardiorrespiratória. Às vezes a gente nem com os aparelhos consegue. Uma hora ele vai acabar até o coração parando de bater. Mas ele já está em morte. Assim que o protocolo de morte encefálica é aberto e é comprovado que ele está em morte, aquela é a hora da morte dele, é a hora que tem que constar no atestado de óbito. Não a hora que os aparelhos vão ser desligados, que o coração vai parar de bater. É a hora que é constatada a morte encefálica. Tá? Então pode demorar horas, até dia, né, até o paciente entrar em parada cardiorrespiratória, e isso vai acontecer. Tá? Mas a família, então, tem essa impressão, esse é o maior mito, de que ele vai acordar. Diz que ele está em coma, mas não é uma coma. Lógico que em coma nem o médico vai tirar um órgão de alguém que está em coma. Sim. Não. Tá? Mas essa é a maior dificuldade que nós temos para convencer a família daquilo, de que ele já está morto e ele está vendo ele ali. Né? Essa é uma coisa. Outra coisa é que o corpo vai ficar desfigurado, que o caixão vai ter que ser fechado na hora do enterro. Isso não vai acontecer também. Tá? Então é feito no centro cirúrgico essa retirada de órgãos e é todo um preparo para que a aparência da pessoa no caixão fique normal. Então, essas são as 2 principais preocupações que as famílias têm, né? De que vai ficar desfigurado ali o doador no caixão, ou de que ele ainda está vivo, não acredita ali na palavra do médico que atestou a morte. Aquela esperança de ter o seu ente de volta. Sim, a gente entende, é um momento difícil, né? Tá perdendo alguém geralmente jovem, né? Com um acidente de repente, ou um AVC, né? Que são as principais causas aí de doação. São coisas que acontecem de repente, né? E aí a pessoa não aceita aquilo, não vivenciou aquele luto ainda, aquela preparada, que a pessoa está doente, vai morrer. A gente entende, mas o papel do médico e da equipe ali preparada de transplante é confortar e esclarecer. A gente tem que treinar esses profissionais para dar esse respaldo para a família, que a gente entende que é difícil tomar essa decisão, e esclarecendo a população disso. Sim. Também, dessa importância e tirando essas inverdades da cabeça, né, esses mitos. Existe um outro mito ainda, doutora, que é meu ente querido está doando os órgãos, mas quem me garante que eles não serão vendidos? Porque existe um mercado negro por trás disso tudo, né? Isso seria um mito também. Talvez ocupe lá a última instância desses mitos. Sim, né? Existe isso de venda de órgãos. Isso acontece até mais com doadores vivos, né? Tá? Do que com doador já falecido, né? Sim. Um doador vivo é um pouco mais perigoso, mas isso, assim, para você doar um rim para alguém não aparentado,
tá? Que não seja esposo, cônjuge ou nada de parentesco, tem que se passar por um juiz, né? Tá? Então, você não pode por um amigo, eu sou amigo dele, eu quero doar o órgão para ele. Isso até pode, né? Tudo mais, mas assim se o juiz liberar, que ele realmente investigue, né, que não haja isso de estar vendendo. Na Entendeu? comercialização. De alguém estar comprando, de um patrão comprar do empregado, né? Ou um amigo, diz que é amigo, mas na verdade está havendo um acordo ali entre os dois para se vender, né? Tá? Então, isso acontece em países, a África acontece às vezes bastante, em outros países mais... Tema de matéria já publicada, inclusive. Já. Isso acontece em países mais carentes, né? No Brasil, assim, a realidade isso é difícil de acontecer. É uma coisa séria, bem organizada, centrais, os médicos cadastrados, os centros de transplante são centros grandes, com hospitais de nome, que não vão acontecer se sujar por causa disso, e acabar com um trabalho bonito, né? Se isso acontecer, imagina, né, o que a catástrofe que seria, né? Realmente. Então, no Brasil a gente nunca ouviu falar de nenhuma coisa desse tipo, né? Porque isso não se procede mesmo. Não procede. Não precisa ter medo disso, não. Existe a fila realmente para aquelas pessoas que precisam mesmo, né? E essa fila, doutora, como funciona? A pessoa que está precisando de um órgão está numa fila no nosso sistema de saúde atualmente. Mais de 90% das doações são do SUS, tá? Mas mesmo quem tem um plano de saúde acaba entrando nessa mesma fila, tá? É uma fila estadual, tá? Então, cada estado tem a sua central de transplante, né? E cada hospital que tenha mais de 80 leitos tem uma equipe também que trabalha de vigilância para detectar essas mortes encefálicas e cadastrar daí, avisar essa central de leitos que tem um possível doador ali, naquele hospital. Tá? Por exemplo, aqui em Camorão nós temos, né, essa equipe de vigilância no hospital, e quando acontece um caso de morte encefálica, é avisada essa central de transplantes, tá? Existe um telefone, isso todos os hospitais têm, né? E vem uma equipe para captar esses órgãos. Tá? Então, tudo é regulado por essa central estadual. Tá? Então, cada estado tem a sua. E existe uma associação brasileira de transplante de órgãos que é nacional, que comanda cada central dessa e tem organiza todo esse sistema. São cruzados no sistema Brasil todo. O paciente ele pode se inscrever só em um estado. Tá? Ele não pode se inscrever aqui no Paraná, por exemplo, em Santa Catarina. Tá? Então, esse registro é estadual, ele vai concorrer com todos os pacientes daquele estado. Tá? Não é do município ou daquele hospital que ele está cadastrado, né? Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos Curitiba, que tem, e a grande Curitiba, ali com Campo Largo, ali, que tem o Nossa Senhora do Rocio, e vários hospitais lá em Curitiba, mais de 6 hospitais ali que são cadastrados. Temos em Maringá 2 hospitais, tá? Em Londrina também 2 hospitais, Cascavel 1 hospital e Pato Branco um outro hospital. Então, assim, são poucos centros de transplante, se for ver, né? A maioria em Curitiba, né? Que fazem todo esse trabalho de transplante, né? Tá? Então, o paciente ele passa por um desses hospitais, tá? Ele vai ser avaliado pelo médico. Dali, então. E aí ele se inscreve, ele tem um número, tá? Que ele pode acessar pela internet, né? O site, e ver a colocação dele na fila. Tá? Okay. Só que, lógico, essa fila não é por ordem de chegada em si, tá? Porque é do doador. Aquele doador que tiver a maior compatibilidade com todos aqueles pacientes é que vai receber, o que tiver mais compatível. Então, o senhor pode ser o primeiro da lista por estar mais tempo lá, ou ser mais doente, mais necessidade e urgência de transplantar, mas se o senhor não tiver o mesmo tipo de sangue ou a mesma compatibilidade do órgão, né, o senhor não pode receber, mesmo sendo o primeiro da lista. Às vezes vai receber um que está recém-ingresso na lista. Tá? Então, depende dessa compatibilidade. Então, é a vontade de Deus mesmo na hora que chegar. Né? Mas existe alguns casos de mais urgência que, lógico, que ficam mais rápido o transplante para eles, né? Tá? Okay. Me ocorreu uma outra questão, doutora. O paciente está com morte encefálica, no entanto, ele nunca manifestou o seu desejo de doar órgãos. Tá. E a família
ela pode ser a porta-voz dessa... Ela tem que ser, tá? No Brasil, então a gente tem que esclarecer, as pessoas têm que conversar com a família, tá? Porque não existe nenhum termo para o senhor assinar falando que o senhor quer ser doador, tá? Houve um tempo que tinha que pôr na carteira de identidade, aquilo... Isso não vai, assim, não. É só uma intenção, tá? Mas a família tem que autorizar por escrito, tá? Então, se o senhor quer ser doador e na hora, se acontecer, Deus que me livre, um acidente com o senhor, a família não autorizar, o senhor não vai ser o doador, tá? Então, a família tem que respeitar o desejo da pessoa. Deveria respeitar, mas pode também optar por não fazer. Pode optar por não fazer. Quem decide no Brasil, isso, cada país é diferente, né? Mas no Brasil, quem decide é a família. Se não tiver a autorização da família, não acontece a doação. Tá? Então, não pode acontecer. Então, por isso que as famílias têm que conversar. Você tem que expressar esse desejo para sua família e a sua família daí na hora, né, de querer assim num ato de amor, né, até o senhor leu na Bíblia, é um ato de amor mesmo, né, respeitar a vontade do ente querido, né, e entender que aquilo, né, que a pessoa às vezes foi tão boa durante a vida inteira ou não foi também, isso não importa, mas ela vai estar fazendo uma coisa maravilhosa, mesmo no momento mais difícil da vida dela, né? Se ela optar por aquilo, ela vai estar fazendo uma coisa maravilhosa para muitas outras pessoas, porque não é apenas um órgão, né? Então ela vai salvar muitas vidas e vai permanecer viva, né? Então para a família tem que pensar naquilo, que uma parte daquela pessoa que está, né, se indo, né, vai estar viva em outra pessoa por muitos anos, né? Ajudando uma outra pessoa a sobreviver, possibilitando outras pessoas ser felizes, né? Felizes e também multiplicarem esse amor em ação. Sim, é uma corrente de amor que se propaga, né? Sem então, dúvida. Ela tem que pensar nisso, né? Que a morte pode não acabar ali, que a vida daquela pessoa pode não acabar ali, ela pode se perpetuar em outra, né? Pode ajudar, senão seria outra morte. Né? Então, existem fatos reais, né, que emocionam a gente. De uma criança, por exemplo, que foi a óbito, deixou os órgãos para outra criança. Sim. Com certeza, aqueles órgãos estarão vivos em outra criança que vai ter muita vida pela frente. Vai fazer muitas coisas boas. Tem pessoas que já passaram dos 50, que também poderão ter um prolongamento da vida. Aí, nesse caso, os órgãos têm que ser compatíveis também com a idade dos órgãos em relação ao corpo também. Sim, lógico. Okay. Sim, né? Poxa, então, eu pensava que o coração de um jovem, uma pessoa idosa, iria facilitar muito mais. Né? Não, na verdade não tem uma restrição de idade para se doar. Tá? Desde um bebê até qualquer idade não há uma restrição. Né? Existem algumas contraindicações, lógico. Então, o doador ele não pode ter nenhuma doença infecciosa, né? Uma hepatite, um HIV, ele não pode. Ele não pode ter nenhum tumor, tá? Lógico, né? A não ser um tumor primário do sistema nervoso central, que seja restrito só ao cérebro. Tá? Então, você nunca usa o cérebro, né? Só outros órgãos. Tá? Então, aí também pode. Ele não pode ter nenhuma infecção generalizada. Então, as UTIs têm que cuidar desse doador para ele não pegar uma infecção. Daí você não pode, você não vai passar a infecção para o receptor, tá? Então, ou nenhuma doença crônica, ele já seja um renal crônico, ou ele já seja um paciente com cirrose, um paciente cardíaco, ele não pode também doar. Então, estando a pessoa em perfeito estado de saúde, ela pode doar independente da idade, mesmo que ela tiver 70 anos de idade, se ela tiver todos os órgãos, né, pode doar sim. Muito bem. Aqui em Campo Mourão, se alguém quer ser doador, qual é o procedimento? O que ele deveria fazer? Eu já tenho manifestado isso para a minha família. Sim. Lá na igreja eu digo, gente, vamos doar os órgãos. Vai dar para as minhocas para quê, né? Lógico. Para as baratinhas lá. Não, vamos dar para alguém viver. É isso, é conversar com a família, tá? Deixar isso bem claro, que é importante a doação, que ele deseja que isso aconteça, caso aconteça alguma tragédia em sua vida, né? Tá? Doador vivo, que nem eu disse, né? A gente poderia doar medula, isso é importante, tá? Então, existe um Banco Nacional de Medula Óssea, que você se cadastra no Hemocentro, tá? Então, muitos pacientes com leucemias, né? Então, isso você pode. Se você quiser ser um doador de medula óssea, é só se cadastrar no Hemocentro da cidade. Certo. Tá? E como funciona, doutora, aproveitando esse gancho aí da doação de medula, como funciona o paciente, enfim? Ele vai ter uma amostra de sangue armazenada, e aí, caso alguém
do Brasil, né, necessite de uma doação e ele seja compatível, tá? A central entra em contato com ele qualquer horário, né, qualquer dia, tá? Falando, olha, o senhor está cadastrado, tem alguém que está precisando e é compatível com o senhor. O senhor vai doar realmente? Sim. Aí é que ele faz esse transplante. Na verdade, é uma aspiração da nossa medula óssea, né, de ossos longos. Não é da coluna, tá? Né? A gente geralmente aqui na bacia, que é um osso longo, tá? A gente tem um externo, mas geralmente é da bacia que se usa, tá? É a medula dentro do osso, tá? Não é da coluna aqui. Às vezes o pessoal pensa que medula por é exemplo, coluna, já pensava né? que era na coluna. Não mexe na coluna, Ok. tá? É do osso largo, é o osso da bacia geralmente, que é feito uma punção ali com uma agulha e é aspirado, como se fosse uma injeção, só que numa parte óssea, tá? Com anestesia, é um procedimento rápido, a pessoa nem vai ser internada, não corre nenhum risco de nada, na verdade, tá? É um procedimento simples. Então, de medula óssea existe isso, que você pode doar em vida, né? Tá? Só se cadastrar e pode salvar alguém, porque é difícil você achar um doador compatível, não é fácil, tá? A doação de rim, geralmente, é entre familiares, tá? Ou cônjuge, né? Se não for da família, né? E não for para aí que não falei, tem que passar pelo juiz, tá? Ou até fígado, você também pode ser um doador, que geralmente acontece entre familiares também. Você pode doar uma parte do seu fígado. Isso são órgãos que você pode doar em vida, tá? Outros órgãos apenas depois da morte mesmo, né? Tá? Então, essa fila, né, no Brasil, né, então está em torno de 40 mil pessoas que aguardam o órgão. 40 mil pessoas. É em torno disso. E o triste, né, é que o ano passado, 2.333, vou ser bem preciso nesse número, que eu acho que é importante, morreram esperando nessa fila de transplante por falta de uma doação. Então, 2.333 e nessas, 64 eram crianças. Então, às vezes, se você não fizer esse ato de amor, eu acho que assim, você tem que lembrar disso, né, que tem pessoas ali que podem estar morrendo, né? Senão, até uma professora aqui da cidade, a filhinha dela está esperando um transplante cardíaco também lá em Curitiba, está nas redes sociais, às vezes alguém já até ficou sabendo, né? Então, é extremamente importante você não doar por medos, por mitos, né? Eu acho que você pode carregar isso com você, se você conversar com alguém da família que está naquela angústia esperando este órgão, né? E você simplesmente dizer não, que 44% é a estatística de recusa pela família. Então é alta. É muito alta. É ainda. muito alta. A gente poderia diminuir muito essa fila, né? Então tem melhorado, né? Esse ano aqui só na nossa, né? Falando da nossa cidade, né? 13 transplantes renais esse ano no Instituto do Leite. 13 pacientes foram contemplados. Isso, né? dá para comemorar, né, doutora? Sim, lógico. Ele é uma vida nova, você, né, poder sair da hemodiálise, desse tratamento. Passa de né? 2 por mês, né? Sim, esse ano está muito bom aqui para o Paraná, né? Nós somos um estado, assim, nós não estamos perfeitos ainda. Santa Catarina é um exemplo, tá? De doação, sim, até mundial, vamos dizer. Eles são bem organizados. Aliás, são né? Um exemplo em muitas coisas. Santa Catarina é o exemplo para o Brasil, né? O Paraná, sim, ainda bem que tem melhorado muito. Agora no interior aqui, Maringá, tem nos ajudado bastante, né? Que antes a gente tinha que caminhar tudo para Curitiba, então alguns anos agora eles voltaram a se cadastrar e estão indo muito bem, então isso tem melhorado, tem sido muito melhor até por essa entrada de Maringá nos ajudando aqui. Tá? Muito bem, doutora. Pelo adiantar da hora, aí nossa entrevista tão boa, tão agradável, eu acredito que o projeto Amigos da Cidade, ele se presta a isso, a levar informação para as pessoas e quebrar os mitos, alguns paradigmas que estão aí, que as pessoas, de repente, por não entender, tomam decisões equivocadas, né? Mas eu queria agradecer a sua presença. A senhora é coordenadora deste... Não. Tem Na uma Santa participação. Casa, até depois eu acho que a equipe da Santa Casa vai vir aqui. Certo. E como eu trabalho no Instituto do Rim, que a gente vê muito transplante de rim, é o que mais acontece, né? Fora o de córnea, tá? O primeiro é o de córnea, o segundo é o renal. Então, por isso que eu vivo com o transplante, né? Assim, junto, né? Tenho esse conhecimento. Mas ali na Santa Casa tem aquela equipe que é mais de captação, de morte, que aqui nós não fazemos transplante aqui, por isso que eu nem participo também. Ok. Mais uma vez agradecendo. Obrigado a você que está também com a gente no programa e no projeto Amigos da Cidade.
Esperamos que, de fato, essa entrevista e esses esclarecimentos tenham clareado a sua mente, o seu coração e a palavra de Deus dando essa encorajada em você também, para que você seja um doador. Só diga isso para a sua família: eu quero ser um doador. E é claro, vamos esperar viver muito, não é? Vamos esperar que, de repente, nós também nunca precisemos, não é? No entanto, se você deixar isso já publicado, né, será muito importante, com certeza, para muitas pessoas. Nós certamente teremos também a entrevista com a equipe da Santa Casa, né? Não vou precisar quando, mas acreditamos que ainda essa semana, dentro do mês, no mês de Setembro Verde, que é um mês dedicado a esse tema tão importante. Muito bem, voltaremos amanhã, se Deus disser que sim. Fique com a gente. Um ótimo dia para todos vocês. Até mais. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.